Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Tânia Fonseca, eu sou médica e nesse canal nós vamos falar sempre de alternativas terapêuticas que possam ser associadas à medicina. E hoje eu vou falar da medicina integrativa. E é claro, eu vou falar da medicina integrativa por quê? Primeiro, como vocês sabem, eu sou médica, formada em clínica, nefro, e posteriormente eu fiz homeopatia, antroposofia e terapia floral, e eu já estou nessa estrada há mais de 30 anos. Então, olhem, a medicina integrativa é uma alternativa terapêutica à medicina onde, para além do sintoma físico, a gente considera vários outros aspectos do paciente. E o primeiro deles que a gente vai chamar a atenção é o vínculo, é a relação médico-cliente, é a relação médico-terapêutica, médico-paciente, ou o nome que vocês quiserem dar. E por que isso é importante? Porque ao estabelecer essa relação, cria-se um campo terapêutico entre o paciente e o médico. E nesse campo há um acolhimento, uma possibilidade em que o paciente se sinta confortável, seguro para falar de si mesmo, de suas dores, de seus desafios e dos desejos que ele tenha. Então, o primeiro pilar da medicina integrativa é o vínculo terapeuta-cliente. O segundo é o sintoma, é o porquê o paciente foi te procurar. E ele pode ter um sintoma em qualquer lugar, pode ser um sintoma físico, pode ser um sintoma emocional, pode ser uma sensação subjetiva de mal-estar. Olha, doutor, eu não estou me sentindo bem, isso vem de algum tempo, eu não sei como lidar com isso. E você vai precisar ligar isso ao estágio da vida que ele está levando, ao desafio que ele tem que enfrentar, à possibilidade que ele tem ou não de lidar com aquilo sozinho. Mas perceba, se você for médico, cabe a você essa investigação, que pode ficar com você mesmo o tratamento, ou você pode indicar para um especialista, se necessário. Mas se você atua no campo das PICs, ou seja, das práticas integrativas e complementares em saúde, já regulamentadas pelo Ministério da Saúde, fique bem atento, porque pode ser que você precise sim encaminhar esse paciente com um profissional médico. Então veja, o primeiro pilar é o vínculo terapeuta-cliente. O segundo é o sintoma, a queixa, a busca pela qual ele foi te procurar. E aí você vai ver se é necessário uma investigação clínica clara, clássica, e aí sim você pode fazê-la ou recorrer a um especialista, ou se você está no campo da PICs, ver se você será o profissional responsável pelo acompanhamento desse paciente ou se você vai ter que buscar um colega médico. A terceira possibilidade, ou pilar da medicina integrativa, é a associação entre alternativas terapêuticas. Veja bem, no meu caso eu sou médica e tenho especialidades médicas, nefrologia, homeopatia e antroposofia, todas reconhecidas como especialidades médicas. Agrego à minha prática uma outra alternativa terapêutica, que é a terapia floral, que está no campo das PICs. Veja, eu sou uma estudiosa de constelação familiar, que também está no campo da PICs. Ou seja, quando a gente olha um paciente sobre a lógica da medicina integrativa, a gente está olhando vários aspectos e várias possibilidades de associação entre as práticas. Então, o primeiro é o vínculo, o segundo é a investigação do sintoma, o terceiro é a associação entre as práticas e o quarto é a evolução clínica desse paciente. Veja, ele veio com uma queixa, você tem que saber como que isso evolui. Ele está melhorando?
Ele está estável? Você precisa associar uma outra coisa? Tem algum exame que você precisa saber? Ou seja, faz parte evoluir, saber como ele está. E isso a gente chama de análise do desfecho, ou dos resultados, ou o acompanhamento e o monitoramento do tratamento que você faz com ele. Sempre, em todos os casos, você associa práticas de bem-estar. Isso é muito importante. O que são as práticas de bem-estar? É você olhar para o seu paciente do ponto de vista físico, emocional, social, trabalho, do ponto de vista do equilíbrio psicológico, do equilíbrio espiritual. E para isso, além de técnicas ou de práticas ou de sugestões de alimentação, práticas de meditação, se for o caso, de atividade física, você vai sim perguntar para ele como ele se sente em relação a si mesmo, qual é o grau de satisfação que ele tem em relação à própria vida e o que ele pode fazer para melhorar esse estado geral. Ou seja, do ponto de vista da medicina integrativa, interessa associar à prática médica práticas de bem-estar. E para isso você vai perguntar ao seu paciente mesmo, na história dele, quais eram os momentos que ele ficava mais alegre, mais satisfeito, que atividades ele poderia desenvolver ou incorporar na sua vida que vão dar essa sensação de prazer, de bem-estar, mesmo que seja momentâneo, independentemente do desafio que ele está enfrentando em cada momento. Porque hoje, gente, a vida, as pessoas têm muitos desafios, seja no campo profissional, às vezes no campo da sobrevivência, e é o tanto de coisa boa que a gente consegue agregar ou incorporar à nossa vida que vai fazer com que nossa vitalidade suba e a gente seja capaz de ultrapassar também aquele desafio. Então vejam, as práticas de bem-estar são super importantes nesse estágio. Se eu estou falando de bem-estar, eu vou associar uma outra coisa que para nós é muito caro no campo da medicina integrativa. São as boas práticas médicas. Veja, na dependência do sintoma que teu paciente apresente, você vai ter que investigar sim e vai ver qual é a melhor opção, qual é a melhor oferta de tratamento para aquele paciente naquele momento. E isso vai ser incorporado. Veja, mesmo que isso não esteja a seu alcance, mesmo que não seja você o profissional a intervir nisso, mas você vai ter o conhecimento necessário para isso. Você vai se aprofundar, sim ou não, na dependência da sua especialidade. Se não for a sua especialidade, encaminhe para o colega. Você vai agregar com a tua prática algo para garantir o bem-estar daquele paciente ou para ele se sentir melhor. Mas veja, se tem um profissional que detém o conhecimento e a melhor evidência científica na abordagem daquele caso, encaminhe, peça o parecer, apoie, ancore o seu tratamento numa rede. Isso é muito importante, porque o mais importante de todo esse processo é o bem-estar do paciente. E o sétimo pilar, sem dúvida nenhuma, é que é uma prática menos invasiva. Ela prima por técnicas ou por uma abordagem muito mais natural na garantia desse bem-estar. Assim, nós falamos dos 7 pilares da medicina integrativa. E se esse é um tema que te interessa, curta, compartilhe, divulgue esse canal e volte sempre. Estaremos sempre abordando coisas relacionadas a isso. Tenha uma boa semana.